Oi gente, eu sou a Lepécia e hoje a gente vai falar sobre os grafismos. Então, esse é mais um vídeo da minha série de elementos dos quadrinhos. Vocês já devem ter visto meus vídeos sobre onomatopeias, sobre balões, sobre as sarjetas, sobre letreiramento. Então, hoje a gente vai falar sobre os grafismos. Grafismos é um termo que aparece em alguns livros sobre quadrinhos, mas o principal livro que fala sobre grafismos, na verdade, não chama de grafismos. Quem fala principalmente sobre grafismo nos quadrinhos é o MacLeod. Só que ele chama de linhas e traços no livro, pelo menos na versão em português, não sei como é que ficou na versão em inglês. E logo no começo do capítulo ele pergunta, as emoções podem ser visíveis? A ideia de que uma figura pode evocar uma resposta emocional ou sensorial no espectador é vital nos quadrinhos. Como eu já comentei no vídeo sobre onomatopeia, as onomatopeias elas são os efeitos sonoros dos quadrinhos que substituem propriamente dito os efeitos sonoros que daria, por exemplo, nos vídeos ou nos seriados para as histórias em quadrinhos. Mas se a gente for fazer uma transposição dos vídeos e seriados para as histórias em quadrinhos, tem mais coisas que precisam ser emuladas, por assim dizer, nas histórias em quadrinhos que a gente não consegue fazer. Entre eles estão, por exemplo, os efeitos especiais. E o grafismo, então, nas histórias em quadrinhos, ele serve para isso, para emular esse tipo de coisa que a gente não consegue colocar nas histórias em quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos são paradas. A gente pode entrar aqui na discussão também de que tem algumas histórias em quadrinhos hoje em dia que têm efeitos de movimentação, por exemplo, GIFs animados, que a gente vai encontrar em algumas webcomics, tipo as que tem no Tapas, ou algumas até no Tumblr também. Mas para a turma que faz histórias em quadrinhos, que ainda é pro lance de imprimir as histórias em quadrinhos, a gente então, para poder passar a narrativa, para poder envolver o leitor na narrativa, a gente tem que dar algum jeito de tornar as narrativas mais envolventes, mais movimentadas, um pouco mais dinâmicas. E como é que a gente passa então dinamismo numa história em quadrinho que está literalmente parada no papel, fixa, né? Para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou dar alguns exemplos. Sabe aquela sequência na história em quadrinho que de repente o clima fica um pouco mais suspense, daí talvez tenha o assassino no fundo do quadro e de repente o fundo fica todo preto, que é para passar aquela coisa pesada do clima de suspense que está acontecendo? Ou quando o personagem sai correndo e ficam umas linhas atrás dele, ou quando o personagem está com medo e de repente saem umas gotinhas de volta do rosto dele. Ou de repente o personagem está com frio e aparece aquelas linhazinhas onduladas em volta dele, porque parece que ele está tremendo. Esses são alguns exemplos de grafismos. Os mangás são provavelmente os que mais usam esse tipo de grafismo. A gente não vê isso muito em quadrinho americano, em quadrinho europeu. O mangá é muito mais forte nesse quesito. E o que eles mais usam provavelmente são as linhas de ação, que é para passar movimento, para passar velocidade. Mas além das linhas de ação, eles também usam bastante, eles usam elementos nos quadros que eles não estão de fato acontecendo na cena, eles não estão de fato presentes na cena, mas eles ajudam a contar uma narrativa. Por exemplo, tem essa sequência do mangá Bleach, que o Ichigo está conversando com a Rukia, eles estão conversando de boa no quarto e de repente aparece uma mesa num quadrinho de lugar nenhum, só pro Ichigo ter uma mesa para virar, para mostrar como ele está indignado. Então a mesa não estava ali na cena, ela só aparece como um elemento, ela é basicamente um grafismo. Os grafismos de quadrinhos, eles não são necessariamente só linhas ou só expressões para mostrar algum tipo de emoção. Eles muitas vezes ganham forma de alguma coisa. Por exemplo, se um personagem de repente está apaixonado, saem coraçõezinhos da cabeça dele. Se um personagem está odiando muito alguma coisa, está com muito ódio, saem raizinhos dos olhos dele em direção ao objeto de ódio dele. Um grafismo muito clássico dos quadrinhos, é tão clássico que ele já foi adotado por todas as outras mídias que existem, é o grafismo de se ter uma ideia. Tim! E a gente tem que lembrar que história em quadrinho não é fotonovela. Fotonovela são fotos que você pega de um filme, de um seriado, de um anime, alguma coisa, e só vai colocando balões e vai contando a sequência. Nas histórias em quadrinhos, os quadros em si, eles não são fotos, eles não são momentos recortados. Eles às vezes contam uma grande história, às vezes acontece um monte de coisa somente em um quadrinho. A gente pode ter quadrinhos que são de plano geral de uma cena, por exemplo, em que tem pessoas conversando no canto, tem pessoas dançando no outro, tem mais personagens conversando em outra parte da cena, tudo no mesmo quadrinho. Porque os quadros dos quadrinhos, eles são cápsulas de tempo, em que muita coisa está acontecendo. Então, às vezes é difícil você contar uma história onde muita coisa acontece num quadro só, sem o uso dos grafismos, sem ter elementos, efeitos especiais para mostrar que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está, não sei, caindo, alguma coisa está quebrando. Sobre isso de muita coisa acontecer por quadrinho, a gente também entra no assunto de timing, mas timing é assunto para um outro vídeo um pouco mais pra frente. Mas então, como é que se representa o clima de uma história? Como é que se representa a sensação de alguma coisa que está acontecendo numa narrativa? Essa é mais uma dessas coisas que não tem fórmula.
Eu não posso dizer para vocês que quando vocês estiverem fazendo uma cena de suspense, a solução é pintar o fundo de preto. Eu não posso dizer para vocês que quando o personagem quer passar um pouco mais de dinamismo, você tem que usar linhas verticais ou horizontais no fundo do quadro para poder passar aquela ideia de movimento. Isso depende muito de como é que é a sua interpretação daquela sensação específica que está acontecendo na sua narrativa do que você está contando, e também muito a ver com a sua cumplicidade com o seu leitor. Essa ideia de que formas que são envolvidas em alguma história que tem que ser contada, em alguma ideia que quer ser contada, ela não é uma ideia original dos quadrinhos. Na verdade, se você procura algumas pinturas clássicas, você vai encontrar pinceladas que os autores faziam, que serviam para passar algum tipo de emoção, para passar algum tipo de expressão que não podia ser passada numa coisa sem movimento. Eu, como uma boa quadrinista, os meus vídeos fazem muito uso de grafismo. Vocês já devem ter percebido em coisas que ficam passando em volta da tela o tempo todo. E tem alguns grafismos que já fazem parte da linguagem dos quadrinhos, e que às vezes a gente nem sabe mais explicar muito bem por que eles estão acontecendo, mas mesmo sem a gente saber explicar, a gente consegue sentir o que tem que acontecer. Um exemplo clássico são as gotinhas de nervosismo. Por que essas gotinhas de nervosismo significam que a pessoa que está falando está nervosa? Se a gente para analisar um pouquinho, até que não é tão difícil de adivinhar. As pessoas, quando ficam nervosas, elas costumam suar. Então a ideia de que o suor é tanto que ele chega a vazar para fora da cabeça da pessoa, para fora da pele da pessoa, é que ela está muito nervosa. Como eu comentei, é no mangá que mais tem desse tipo de grafismo. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto aquele símbolozinho que às vezes aparece na testa do personagem. Aquilo ali é para simbolizar quando a gente fica nervoso e as veias meio que saltam na testa, sabe? Então aquilo é uma estilização das veias saltando na cabeça da pessoa, que também passa nervosismo, indignação, só leio. Outra coisa que eles usam muito também é aquele negócio de quando o personagem fica muito excitado, sai sangue do nariz dele. A ideia também é que as pessoas, quando tem pressão alta, o nariz sangra, sangra muito, então acaba virando um grafismo também, porque, né, tem aquele grafismo super clássico, bonitinho de shoujo mangá, principalmente, que é o das bochechinhas, que é pra mostrar que a pessoa está envergonhada, porque a ideia é que esses risquinhos da bochecha mostrem que a pessoa está ruborizando, ficando vermelha, né? Então, acaba acontecendo isso. Daí a gente para analisar, e os grafismos, na verdade, têm muito a ver com a bagagem cultural do leitor. Então, o que acontece? Leitores que estão acostumados a ler mangá, eles costumam identificar esse tipo de grafismo que eu mostrei agora há pouco com mais facilidade. Então, um leitor que está acostumado a ler quadrinhos ocidentais a vida inteira, de repente é capaz de ele pegar um mangá e não entender por que o personagem está com o rosto riscadinho, ou por que ele tem aquele asterisco na testa. Da mesma forma que uma pessoa que nunca leu histórias em quadrinhos talvez não entenda quando um personagem que era para estar sendo representado como surpreso tem uns tracinhos no lado do rosto dele, ou por que está saindo gotinhas do rosto dele, ou, enfim, por que de repente o fundo do quadrinho foi desenhado preto. Mas não estava de dia, por que agora é de noite? Todas essas coisas, elas fazem parte dessa linguagem das histórias em quadrinhos, que, como eu comentei, você tem que ter essa cumplicidade do seu leitor para saber se faz parte da bagagem cultural dele ou não. Até porque ninguém vai fazer uma história em quadrinho e fazer um manual antes explicando o que significa cada uma das coisas. A gente meio que assume que as pessoas sabem ler história em quadrinho. E da mesma forma que as onomatopeias ou que os balões, que eu já comentei em outros vídeos, fica muito a seu critério decidir como é que você vai usar os grafismos do história em quadrinho, se você vai usar, se não vai usar, que tipo de grafismo você vai usar para representar que tipo de sensação que você quer passar para o seu leitor. Mas o que eu acho legal de comentar sobre o grafismo é que a gente está tão acostumado a ler histórias em quadrinhos que tem linhas no fundo, que aparecem nuvenzinhas de lugar nenhum, que aparecem gotinhas de lugar nenhum, que a gente meio que não percebe que isso, na verdade, é um elemento muito único dos quadrinhos e que isso faz parte dessa linguagem que só os quadrinhos têm. Mas mesmo não percebendo muito a presença dos grafismos nos quadrinhos, eles são, sim, um dos principais elementos, um dos mais significativos elementos que tem nas histórias em quadrinhos. Como eu comentei no começo do vídeo, tem algumas histórias em quadrinhos digitais que já estão substituindo os grafismos, às vezes até as onomatopeias, por efeitos especiais, por movimento e até por, enfim, som, né? Então eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse tipo de substituição dos grafismos passando para os GIFs animados das webcomics? Deixa seus comentários aqui embaixo, nos comentários do vídeo. A gente pode trocar uma ideia sobre isso. E por enquanto, era isso que eu tinha para falar para você sobre grafismo. Semana que vem estamos aí de volta. Se você gosta de histórias em quadrinhos de ilustração, considere se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha que ajuda o canal a crescer. E eu vejo vocês semana que vem. Falou!